Fala galera do Aguilicast! Estamos juntos aqui começando mais uma hora do show. Hoje com o Leonardo Muralha e Vitor Afonso. Eu dei uma inovada aqui. Eu fazia karatê, né? Não sei se vocês sabiam. Mas é outra história pra outro vídeo, né? Outro vídeo. A próxima hora do show é sobre karatê. Próxima hora do show vai ser da minha história de sucesso no karatê. E hoje um tema muito mundano, porém que eu cometo alguns às vezes, muitas pessoas cometem, que são os erros mais comuns que a gente pode ter na nossa sessão. E vamos começar por um erro de cara, que é um erro básico, mas é um erro que preocupa e é um dos erros que eu tenho bastante, que é fumar com arguile sujo. Isso aí. Léo, além do gosto, né? Exatamente. Talvez esse seja um erro que não é caracterizado como um erro. Talvez, pode ser. Talvez, porque acontece. Acontece, mas assim, eu acho que o principal não é nem o gosto, porque vai ficar o gosto dos fumos que você já fez e vai ficar com gosto ruim na água, principalmente se você não trocar a água, só que aí tem o problema das bactérias, né? Exato. Que aí é água ali, fungo, muito tempo parado, desce melaço, você não sabe o que aquela coisa ali faz na água, e aí sim começa a ser um negócio mais prejudicial, né? Isso mesmo. Aí pode ficar sempre, fudendo. por isso que é aconselhado, sempre quando você for usar, passe uma aguinha ali, pá. Passa uma água. Porque eu disse que às vezes esse é um erro que não é muito um erro. Porque às vezes você tá num rolê. Sim. Você chegou no rolê às 9. Você não vai ficar lavando. Às 2 da manhã, Exato. você vai já ter fumado uns 20 roches. Só que aí é aquele dia mais foda-se, né? Ou você pega e pelo menos troca a água do vaso, que já vai dar uma bela ajuda. O que eu faço? Além de trocar a água do vaso, eu só passo uma aguinha ali dentro do arguile. Pego tipo, ali no encaixe de roche, abre a torneira ali, escorreu, pá, já era. Só isso. Não é uma lavagem, é só um pequeno tratinho só pra preparar pra próxima. É só uma ameaça pra ele. E tem uma coisa também importante que é na hora do preparo, que é a vedação. Vedação talvez é um dos critérios mais importantes. Porque se você não vedar, o que vai acontecer? Vai entrar. Se entrar, o que vai acontecer? Não vai ter isso. Não vai ter uma bela volume de fumaça. Aí você vai nos grupos, vai nos canais e fala: meu, eu faço roche tudo direitinho. Exato, vai achar que o problema é a essência, vai achar que o problema é o carvão. Então, e a vedação inclui o quê? A borracha da mangueira, a borracha do roche, encaixe do vaso, do arguile no vaso, o respiro e se sua mangueira está furada ou não. Também. Porque tem muita gente que não percebe isso. Às vezes é um pequeno furo lá no meio. Aí tipo, você tá puxando, tá pesado, tá vindo muito ar, pode ser a mangueira, você vai assoprar, você vai sentir que tá saindo ar de algum lugar. Tem que ver se o arguile no vaso é um dos principais, né, que fica vazando ali aquelas entradinhas. É uma coisa que às vezes você não tá atento e pode aí estar atrapalhando sua fumaça. Pode estar atrapalhando a sua sessão. Isso pode estar acontecendo agora enquanto você acompanha o programa. Pode estar acontecendo agora. Temos também um erro, que não é muito erro, isso aí é mais um quesito de adaptação, que é o nível de água no vaso. Isso porque a gente às vezes tem vários vasos, vários arguiles, cada hora você tem que formato, tamanho da Downstein. Vaso escuro, que você não consegue ver direitinho o que você tá fazendo. O aconselhável, como a gente já disse em alguns vídeos, é um dedinho acima da Downstein. Eu uso particularmente de 1,5 a 2, mas isso é um critério pessoal. Por quê? Porque isso interfere no fluxo, né? E o fluxo interfere no gosto que você vai sentir, dependendo, o fluxo mais restrito e tudo mais. Então é uma coisa que você pode adaptar, mas sempre pelo menos um dedinho acima, acho que esse é o básico. O ideal, né? Eu acho que é de 1 a 2. Ali é o ideal de 1 a 2, então sempre certifique-se, porque abaixo de um dedo, você quase não vai sentir a puxada. Sim, vai ficar muito leve. É a mesma coisa, eu gosto de comparar isso, sabe com o quê? Com coisas que você bebe com canudo. Se você tá no Bob's tomando milkshake, o canudo não é mais largo? Certo. O quê? Vem muita coisa. Agora, se você tá tomando um todinho... Com aquele canudo largo? Com canudinho. Aí você vai sentir mais porque vai vir pequenininho. Tem a compensação ali, né? Entendeu? Se você tomasse o todinho com o canudo do Bob, você não ia sentir nada do todinho, ia descer pela goela. E aí agora, saindo um pouco assim do arguile, indo pra questão do roche, você tem que saber escolher bem o seu roche com o seu fumo. Se você vai fazer um fumo sensível, não é ideal você pegar um roche raso, a não ser que você só tenha ele. Por quê? Porque vai queimar muito fácil, você vai ter que ficar controlando o calor ali, demais. E isso já engloba também a quantidade de carvão barra calor que você vai exercer nesse roche escolhido. Exato. Porque se você fizer um fumo sensível num roche pequeno e colocar 3 carvões, um carvão vai ficar fora da sessão o tempo inteiro. E aí você vai perder uma peça à toa. Pra usar ali, eu acrescento depois dos 40 minutos. Aí você tem que ver se compensa pra você acrescentar ou fazer outro roche. Acrescentar um carvão que você vai usar durante 10, 15 minutos. E que já não vai ter gosto, já não vai ter uma fumaça legal. Então é mais fácil pensar, se eu fizer um fumo ali sensível com 2 no roche pequeno, que não é muito ideal, mas você vai controlar tranquilo. Aí depois você faz outro. É melhor que você colocar 3 e deixar o carvão de fora a sessão inteira, ainda mais se você tem que economizar com o carvão, que não é uma coisa que cada vez o Brasil
país inflacionado que vivemos, né? Obrigado aí aos nossos políticos, eu queria agradecer a todos vocês. Então fica esse ponto. Saiba escolher bem o roche e distribuir bem o calor conforme o fumo. Se tiver com roche raso, se quiser fumar uma essência mais sensível, saiba distribuir ali o calor. Se der, fume com 2 carvão para não desperdiçar um. Mas o pequeno tem que fumar fumos resistentes. Se for para meter 3 carvão e fumo pequeno é Tangiers. Em roche pequeno, quer dizer. Que aí a Tangiers aguenta, você vai conseguir usar o terceiro carvão muito bem. Temos também um ponto da furação. Né? A furação talvez seja um dos assuntos que a gente mais fala, que é muito pessoal. Você vai encontrar a furação ideal para você. Isso aí ninguém vai poder mudar para você. Mas tem alguns fatos que é legal você levar em consideração. Como, por exemplo, os furos, né? Maior quantidade de furo, menor quantidade de furo, tamanho desses furos. Porque, por exemplo, às vezes o seu furador, já aconteceu comigo, não tá afiado. Aí parece que você tá furando alumínio com a chave de fenda. Sim, fica fazendo rombo no roche, né? E se é um fumo sensível, isso não é muito legal. Isso não é nada legal. Não é nada legal. Tipo, numa Tangiers é legal você fazer uns furos mais grossos. Só que aí no fumo sensível tem mais chance de queimar. Do mesmo jeito, que é mais aconselhável, em fumos mais resistentes, você fazer furações próximas uma da outra, ali, com a distância o quê? De 1 centímetro? Sim. Chutando, né? Pense com a gente. Medidas na cabeça. E com fumo mais sensível, você faz ali uma distância um pouquinho maior. No fumo mais sensível, você usa uma furação um pouco menor e mais furos pequenos para te ajudar. Só pro carvão, para dar aquela coisa. Até porque, se você fazer uma furação com muitos furos, o fluxo também vai aumentar e talvez você não sinta tanto sabor. Sempre que o sabor fica mais comprimido, vê se eu tô usando a palavra certa. Tanto no fluxo do arguile, tanto no roche, vai vir mais sabor. Você sente mais, fica mais condensado. Não sei se estou usando as palavras certas, mas é mais ou menos assim, entendeu? E tem a questão também, ó, de você limpar o roche depois da furação. Entrando a parte do furo, se o alumínio furou, sempre bom passar o papel. Ó, os alumínios hoje já vem com a seda. Já vem com a sedinha. Que o uso dela ali era para separar os alumínios para eles não grudarem. Mas já que tá ali, vai pro lixo, passa ali em cima para limpar. Por quê? Porque aquilo lá é melaço. Melaço queima. Você aí, já não quer. Você vai colocar um contato direto com o carvão. Mano, você colocou, já começa. O roche vai ficar todo queimado. Isso vai passar o gosto pra sessão. Vai descer. Às vezes, se o melaço tá aqui e tá em contato, queima em um e vai, sabe aquele tipo desenho que vai queimando tudo? Aí logo queimou todo o seu roche e estragou toda a sua sessão. Falou uma palavra muito bom: queimar. Isso acontece muito também com quem não espera o cozimento. Isso é uma arte, é quase uma culinária. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque quer um exemplo falando em culinária? Se você tá lá fazendo o seu hambúrguer, certo? Você deixou ele lá na frigideira. Se por fora ele estiver bem, mas você não souber fazer direito, quando você estiver no meio, ele vai estar cru e gelado. Exato. Nossa, aqui é muito bom esse exemplo. É a mesma coisa. Meu, aqui tá o carvão em alta temperatura. Você acabou de colocar. Aí o fumo tá aqui tranquilo, temperatura ambiente. Você já coloca e já puxa, já vem todo aquele calor de uma vez. Ele pode acabar queimando o melaço, queimando algumas folhas. E aí vai ficar isso o gosto da sessão, a sessão inteira. Só um segundo. E é o que a gente chama de famoso choque térmico, né? Você tem que adaptar a sua essência para a temperatura que você tá elevando ela. Sim, primeiro a gente não, antes a gente contava muito com os minutos, né? Mas agora a gente pega, deixa ali o carvão na mesma posição um tempinho, rotaciona para outro. No que voltou, você já puxa, já vai estar tranquilo. E aí você pode dar o pontapé inicial da sua sessão. Até porque se você puxar sem esperar cozinhar, vai ficar vindo só ar, você vai ter que ficar puxando sem gosto, sem fumaça uma pá de vezes até pegar. Então aí não vai valer a pena. E lembrando que a ideia do arguile é esse negócio de mais paciência, uma parte tranquila. Você esperou lá seus 10 minutos para o seu carvão acender. Você preparou o seu roche, montou o seu arguile, mediu tudo. O que custa esperar de 3 a 5 minutos a sua essência cozinhar para você ter uma sessão inteira? Você vai estragar toda a sua sessão já no começo. Por causa de 3 minutos que você não teve paciência. Espera a cozinha que vai dar tudo certo, vai ficar bem melhor. E agora uma coisa, saindo de todo o preparo, saindo da parte do preparo, a parte de você guardar o seu fumo. Você tem que saber como armazenar o seu fumo. Se o seu fumo, por exemplo, vem numa latinha de metal, o mais indicado é você tirar, roubar um potinho da sua mãe, se você tem dinheiro pra comprar uns Tupperware, e guardar ele num potinho, num lugar longe do sol, num lugar arejadinho assim, porque isso é importante pra validade do seu fumo. Tá, a famosa temperatura ambiente. O Vitor disse, caixinhas de metal, se você não tem a Tupperware, não deu pra roubar, deixe no plástico que ela vem, jamais armazene nessa lata de metal porque ela oxida. E vai cagar todo o seu fumo. Sim. A mesma coisa acontece quando você transfere do saquinho que ela vem pra uma Tupperware. Certifique-se que essa Tupperware, ela tem toda a vedação. Sim. Senão porque vai seca. O que acontece? Isso é a mesma coisa que a palavra climatizar.
você vai estar direto ali em contato com o ar e vai perder o gosto. Vai perder o gosto, que isso faz na tangível, vai perdendo um pouco do gosto do tabaco, vai liberando ali mais o melaço e vai absorvendo o tabaco. Só que nesses fumos que não precisa climatizar, ele vai ficando seco. E aí você tem um grande problema. É o maior problema, é um grande problema, e esse talvez seja um dos únicos problemas irreversíveis. Porque você não tem como devolver o gosto pro seu fumo. Exato, não vai ter o que você fazer ali. Então certifique-se de que o seu fumo está bem armazenado. Isso é de suma importância. E esse foi mais uma hora do show. Uns cuidados e errinhos básicos que a gente tem aí na hora de fazer o nosso preparo, que todo mundo tem, né? Não acho que a gente não tem. Pô, eu faço vários dessa lista. Mas a gente tem que estar sempre atento para melhorar e tornar essa sessão cada vez melhor. E se você tiver um erro que você comete, você sabe como melhorar, deixa aqui, porque você pode nos ajudar e ajudar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Exato, perfeito. Certo? É isso. Tenha uma boa noite, uma ótima semana e é nóis. É nóis convidados. Espero que não seja a gente não. Toda vez que eu falo é nóis convidados é a gente. É nóis.